Uma cobrança ilegal. Inquilinos acusam imobiliárias de Cuiabá de cobrança de uma taxa ilegal para alugar os imóveis. Em alguns casos, os estabelecimentos exigem o pagamento de até um mês de aluguel para assinar o contrato. Por telefone, nosso produtor fez uma pesquisa nas imobiliárias de Cuiabá. Ele disse estar interessado em alugar um imóvel e foi informado sobre o pagamento de um serviço que, na maioria dos casos, leva o nome de taxa de intermediação. Vocês têm taxa de intermediação? Temos. De quantos por cento que é a taxa de vocês? É o valor do aluguel. Foi a mesma conversa que este professor ouviu quando estava à procura de um apartamento. Com medo de represálias, ele pediu para não ser identificado. Disseram que eu realmente tinha que pagar, que aqui o mercado funcionava dessa forma. Eles disseram que essa taxa de intermediação era para pagar o corretor. Com uma microcâmera, fomos a 6 imobiliárias. Em 4, os funcionários confirmaram a cobrança. Nesta aqui, o atendente justificou. Essa taxa o pessoal cobra baseado no serviço prestado de levantamento cadastral, mas todo estado é assim. A cobrança da taxa não aparece no contrato de locação. Algumas imobiliárias dão recibo. Este documento comprova que o inquilino pagou R$ 575 a título de serviços prestados antes de entrar no imóvel. No boleto bancário desta outra imobiliária, a cobrança aparece identificada como despesa taxa interna. Em torno de R$ 150 do contrato, que é essa taxa de intermediação que eles falam, e ele deixou bem claro que seria obrigado a pagar, se não pagasse, não conseguiria entrar no imóvel. Mas a cobrança de qualquer taxa do inquilino, seja para intermediar a locação ou para a checagem de dados cadastrais, é completamente ilegal. Quem afirma isso é o Conselho dos Corretores e o PROCON. Não importa o nome que é dado, se é taxa de intermediação, taxa de idoneidade, taxa de cadastro, a legislação não permite a cobrança dessa taxa, considerando-a ilegal. Qualquer nome que se dê não existe. A qualquer título é proibido cobrar qualquer importância que não seja o aluguel ou IPTU se estiver contratado em contrato. Quem pagou e não sabia, agora pretende entrar na justiça para recuperar o dinheiro. A lei prevê que a quantia seja devolvida em dobro para o inquilino. Cobrança indevida, abusiva. Se a gente não precisa pagar, se não é direito, não deveria ser cobrado. Se eu optar por não pagar, eu posso não pagar? Não, você simplesmente aqui você não aluga. É? Poucas imobiliárias aqui não cobram. E se eu pagar e depois recorrer na justiça? Aí você ganha, né? O PROCON orienta os inquilinos que foram vítimas da cobrança ilegal a procurarem o órgão, de preferência com o comprovante do pagamento. O vice-presidente do Secov, Marco Pessoz, que representa as imobiliárias, informou que a taxa é cobrada de acordo com orientações do Conselho dos Corretores de Imóveis. Mas o diretor do Cresce afirmou que jamais a entidade deu tal orientação e alertou: os corretores e as imobiliárias podem perder a licença porque a cobrança da taxa é considerada uma contravenção e o profissional pode até ser preso. Inquilinos acusam imobiliárias de Cuiabá de cobrança de uma taxa ilegal para alugar os imóveis. Em alguns casos, os estabelecimentos exigem o pagamento de até um mês de aluguel para assinar o contrato. Nossos repórteres revelam como é feita a cobrança. Por telefone, nosso produtor fez uma pesquisa nas imobiliárias de Cuiabá. Ele disse estar interessado em alugar um imóvel e foi informado sobre o pagamento de um serviço que, na maioria dos casos, leva o nome de taxa de intermediação. Vocês têm taxa de intermediação? Temos. De quantos por cento que é a taxa de vocês? É o valor do aluguel. Foi a mesma conversa que este professor ouviu quando estava à procura de um apartamento. Com medo de represálias, ele pediu para não ser identificado. Disseram que eu realmente tinha que pagar, que aqui o mercado funcionava dessa forma. Eles disseram que essa taxa de intermediação era para pagar o corretor. Com uma microcâmera, fomos a 6 imobiliárias. Em 4, os funcionários confirmaram a cobrança. Nesta aqui, o atendente justificou. Essa taxa o pessoal cobra baseado no serviço prestado de levantamento cadastral, mas todo estado é assim. A cobrança da taxa não aparece no contrato de locação. Algumas imobiliárias dão recibo. Este documento comprova que o inquilino pagou R$ 575 a título de serviços prestados antes de entrar no imóvel. No boleto bancário desta outra imobiliária, a cobrança aparece identificada como despesa taxa interna.
Em torno de R$150 do contrato, que é essa taxa de intermediação que eles falam, e ele deixou bem claro que seria obrigado a pagar, se não pagasse, não conseguiria entrar no imóvel. Mas a cobrança de qualquer taxa do inquilino, seja para intermediar a locação ou para a checagem de dados cadastrais, é completamente ilegal. Quem afirma isso é o Conselho dos Corretores e o PROCON. Não importa o nome que é dado, se é taxa de intermediação, taxa de idoneidade, taxa de cadastro, a legislação não permite a cobrança dessa taxa, considerando-a ilegal. Qualquer nome que se dê não existe. A qualquer título é proibido cobrar qualquer importância que não seja o aluguel ou IPTU se estiver contratado em contrato. Quem pagou e não sabia, agora pretende entrar na justiça para recuperar o dinheiro. A lei prevê que a quantia seja devolvida em dobro para o inquilino. Cobrança indevida, abusiva. Se a gente não precisa pagar, se não é direito, não deveria ser cobrado. Se eu optar por não pagar, eu posso não pagar? Não, você simplesmente aqui você não aluga. É? Poucas imobiliárias aqui não cobram. E se eu pagar e depois recorrer na justiça? Aí você ganha, né? O PROCON orienta os inquilinos que foram vítimas da cobrança ilegal a procurarem o órgão de preferência com o comprovante do pagamento. O vice-presidente do Secov, Marcos Pessoas, que representa as imobiliárias, informou que a taxa é cobrada de acordo com orientações do Conselho dos Corretores de Imóveis. Mas o diretor do Cresce informou que jamais a entidade deu tal orientação e alertou: os corretores e as imobiliárias podem perder a licença porque a cobrança da taxa é considerada uma contravenção e o profissional pode até ser preso. O Comitê TV de hoje pergunta para você que mora de aluguel: já foi vítima de cobranças indevidas pelas imobiliárias? Nossos telejornais mostraram a denúncia de que algumas empresas estariam cobrando uma taxa ilegal para intermediar a negociação. O pior, quando se recusa a pagar, o cliente não consegue fechar o contrato. Só que é importante saber, apesar de ser comum isso no mercado, a prática é proibida por lei. A notícia trouxe alívio para quem foi ameaçado, enganado, e agora todo mundo quer saber se tem como recuperar esse dinheiro, né? Por isso nós convidamos hoje para bater um papo, conversar um pouquinho mais com a Gisele Viana, superintendente do PROCON. Já muito boa tarde, desde já. Boa tarde. Bom, a Gisela volta daqui a pouquinho para falar quais são os seus direitos nesse caso e tirar outras dúvidas sobre taxas e exigências impostas pelas imobiliárias.